A percepção de mercado é única. Cada profissional enxerga as coisas de um jeito, com base nos seus próprios interesses. É mais ou menos como um copo com água pela metade. Está meio cheio ou meio vazio? Por isso é importante escolher sua fonte de informação, pois se bobear vai balizar qualquer estratégia pelos olhos dos compradores, que lutam dia após dia para melhorar as suas margens de lucro. E se é produtor, claro que às suas custas. Enquanto que para muitos não existe hoje qualquer fundamento positivo para a soja, nós da Rural Business podemos te enumerar pelo menos 10 pontos de destaque e te afirmar que há muito tempo não víamos nada sequer semelhante. Portanto, vamos ao que interessa. A nova safra de grãos dos Estados Unidos está no bico do corvo. Além de já comprometida pelos graves problemas enfrentados no plantio, a fragilidade é total. E é por isso que Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, vem te alertando há tempos para a possibilidade de um novo boom de preços nas commodities agrícolas, pois não é só a soja que corre risco, o milho também. Desde 2012 não tínhamos uma ameaça tão real e conjunta para a safra americana como estamos vendo acontecer agora em 2019. A coisa é muito séria. Illinois, maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, responsável por 15% da produção do ano passado, registra hoje quase 1/4 de suas lavouras em situação ruim e péssima. É isso mesmo, 22% de tudo que foi plantado com soja em Illinois para a nova safra 2019-20 está em situação crítica, o pior cenário desde a devastadora seca de 2012. Ohio, estado mais a leste e com colheita próxima de 8 milhões de toneladas. Por lá, 25% de tudo que foi plantado com soja está em situação precária. Na vizinha Indiana, os problemas são muito semelhantes. 22% de áreas em situação ruim e péssima, o que deixa o quinto maior produtor de soja dos Estados Unidos com alto risco de forte quebra este ano. Quase que no meio do cinturão de produção está o estado do Missouri, onde 17% das áreas de soja lutam contra o clima para garantir um rendimento mais elevado. E ao lado, o Kansas, com 10% das lavouras de soja em situação ruim e péssima. Perceba que existe um corredor de problema, onde as chuvas e os alagamentos foram mais intensos. Mas é importante observar que não foi só esta a área afetada. Ao analisarmos o atraso no desenvolvimento das plantas, podemos perceber que em todo o cinturão de produção de soja dos Estados Unidos existem áreas em risco. Selecionamos os estados onde a situação é mais grave dentro do top 10 na produção de soja dos Estados Unidos. Dá só uma espiada nisso. Illinois, que voltamos a lembrar, é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos. Por lá, só 12% das áreas entraram em floração até a terceira semana de julho, o que confirma o maior atraso no desenvolvimento das lavouras desde 1995, ou seja, em 24 anos. Iowa, o segundo no ranking e que ano a ano disputa com Illinois a liderança na produção. Um ano atrás, o estado tinha 65% das lavouras em floração. Hoje, tem apenas 26%. Também é o pior resultado em mais de 2 décadas. Minnesota, quarto no ranking. Por lá, 16% das áreas de soja já entraram em floração. Fizemos questão de pontuar o ano de 2001 no gráfico, quando essa realidade era de 22%, para você não se confundir e achar que já teve coisa pior. Não, não teve. Segundo o banco de dados da Rural Business, esse é o maior atraso já visto para uma terceira semana de julho em pelo menos 1/4 de século e 3,5 vezes abaixo de um ano atrás. Tá bom para você? Indiana, que tem hoje 7% de áreas em floração. Olhe para esse gráfico e nos diga se é preciso explicar que é a situação mais grave de todos os tempos. Não, né? Tá na cara. E por fim, Dakota do Norte, que não deixa qualquer dúvida de que o resultado atual, que aponta para 18% das lavouras de soja hoje em floração, também confirma o maior atraso de todos os tempos. Em suma, o trem tá feio lá nos Estados Unidos. Aí você pode perguntar, por que os preços da soja não reagem? Será que só a Rural Business está vendo o que parece tão óbvio? Bom, são 3 as respostas para isso. Primeiro, qual é o tamanho da área de plantio? Ninguém sabe.
E poucos acreditaram no que o USDA disse no final de junho. E muitos outros apostam que no dia 12 de agosto, data prevista para a revisão dos números, o órgão dê outro susto e reduza a área de milho, mas aponte aumento na de soja. Ou seja, está todo mundo com os dois pés atrás. Segundo, o que é bom hoje para as lavouras americanas? Sol, calor, chuva? Também ninguém sabe, pois os alagamentos em pleno plantio foi algo inédito. A cada oscilação climática, a especulação come solta e, nesses momentos, os investidores não pensam duas vezes, puxam o freio de mão e esperam. E o terceiro ponto é que os Estados Unidos têm estoques de soja muito elevados, ou seja, supostamente teriam folga para registrar uma grande quebra de safra sem mexer muito em seu quadro de oferta e demanda. Isso até é verdade, mas não podemos esquecer que Estados Unidos e China, se eles fecharem um acordo num ano de perdas tão vultosas na produção, essas reservas vão desabar e aí o bicho vai pegar. O mercado não arrisca falar nisso, pois o fato é que existe uma ponta que quer mesmo que os preços da soja fiquem no chão. Mas a Rural Business está olhando lá para frente e não tem medo de colocar a cara a tapa para fazer com que você tenha em mãos todas as verdades possíveis. Afinal, esse é um insumo básico para qualquer tomada de decisão, sobretudo de médio e longo prazos. As cartas estão na mesa. Para a nossa equipe de especialistas, a soja tem fundamento de sobra para promover uma completa inversão e ir para cima em Chicago. Bastante para isso que a safra americana quebre de verdade, como vem sendo previsto, ou a China volte à ponta de compra de soja dos Estados Unidos. Já para o restante do mercado não existe qualquer fundamento positivo e as chances de que este boom de preço de fato aconteça são mínimas. Portanto, decida e veja de que lado você quer ficar. E boa sorte! Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.